e para nós todos aprendermos, amém? Que essa revista aqui, que a nossa irmã Galiza, essa aqui, ó, Caminhando Discipulado, Caminhando com Jesus. Aqui são temas, temas básicos para uma vida cristã, e por isso que nós decidimos iniciar do básico. Então, aqui, eu acredito que todos aqui em algum momento já participaram de alguma aula. Então aqui literalmente é uma aula, tá certo? O pastor vai estar aqui, não sei de tudo, mas o que eu souber eu vou passar com o maior prazer. E eu estou muito feliz, porque a minha dedicação será para vocês às terças-feiras. Tudo que o pastor puder passar para vocês, eu vou passar com o maior prazer. E estas terças-feiras não será uma terça-feira monóloga. Não somente eu falarei, mas vocês também falarão. Cada um de vocês terá a sua participação aqui. Pois bem, então, para não demorar, e outra coisa, né? Vamos combinar um jogo aqui, irmão? Até 9 horas, amém? Amém? Então não me deixa passar das 9 horas. Eu estou falando sério. Eu vou me controlar aqui porque ensinamento é uma coisa que não necessita tanto de eloquência, efusão, barulho, não. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, porque nós estaremos falando sobre o discípulo deve crescer. Lucas 2, versículo 52. O que está escrito aí? Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Pois bem, maior exemplo de discipulado, o nosso Cristo. O nosso Cristo por quê? Lucas, o que ele está dizendo aí? Que Jesus Cristo, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Ora, todo discípulo, né, nós entendemos e sabemos que o discípulo nada mais é do que um aluno, um seguidor, alguém que está aprendendo. E o que é interessante é que Lucas, ele qualifica aqui duas situações que Jesus estava crescendo. A primeira, está escrito aí, Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria é conhecimento. Só que a Bíblia diz que também ele crescia em estatura, ou seja, eles também estavam crescendo. E o terceiro é o que? Em graça. E eu quero aqui que você aprenda o seguinte, discípulos, irmãos, irmãs e irmãos. Pastor, como que eu me torno um discípulo? Como que eu entendo ser um discípulo ou uma discípula? Aqui, Jesus, ele cresce em sabedoria e graça. O que seria a sabedoria, pastor? O conhecimento. Tudo aquilo que eu busco de conhecimento dentro da palavra. Uma vez com conhecimento, eu me torno alguém que está em fase de crescimento. Nós sabemos. E aqui, eu por enquanto, tá? Deixa eu liberar mais uma surpresa aqui. Por enquanto nós temos somente uma sala aqui. Mas a ideia, mediante o compromisso de cada um de vocês, a ideia aqui é futuramente nós termos salas apartadas. Porque eu sei que tem alguém aqui que vai pegar mais rápido, dependendo da palavra que eu falar aqui. Talvez um adolescente, uma criança não vai entender. Dependendo da palavra que eu falar aqui, os mais adultos, os mais experientes vão falar: esse pastor está falando muito da gíria, então eu tenho que ponderar a minha palavra. Mas futuramente a ideia é nós temos aqui uma sala só para os adolescentes, uma sala só para os jovens. E o desafio é que, quem sabe, essa pessoa que está do teu lado será o professor daí desses jovens, amém, irmãos? Mas vamos lá. Primeiro, fale comigo, sabedoria. Sabedoria é crescimento com conhecimento. Jesus crescia em sabedoria. E por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir
em conhecer a Deus. No nosso meio cristão, dos maiores desafios dos dias de hoje é as pessoas conhecerem a palavra de Deus. E por quê? Porque quando eu conheço, eu adquiro conhecimento e sabedoria da palavra de Deus, eu não me torno alvo fácil para o inimigo vir com conversas fiadas. E detalhe, nós estamos vivendo em uma época hoje que o negócio está tão desafiador que através da própria palavra as pessoas estão sendo confundidas. Então, o intuito aqui é você crescer. O discípulo, por isso que a temática desta primeira aula é isso. O discípulo deve crescer. O discípulo tem que entender esse crescimento. E como, pastor? Jesus está dizendo, Jesus deu exemplo. Ele cresce em sabedoria e em graça para dois tipos de classes: para Deus e para os homens. Eu tenho que ter um crescimento de discipulado, não somente neste meio, mas eu tenho que também demonstrar o meu crescimento como um discípulo lá fora. Eu também tenho que demonstrar o meu conhecimento, não só para nós aqui do nosso meio, mas também para as pessoas lá fora. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 15. Paulo, ele está revelando algo interessantíssimo, que está escrito ali, ó. Antes, seguindo a verdade em Cristo, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Percebe que se Jesus Cristo cresceu em graça, em conhecimento, em sabedoria, quem será o meu guia? Quem será a minha referência? Cristo. E quando Cristo é a minha referência, Paulo está dizendo então cresça. Por isso que um discípulo, e aí está aí uma coisa para nós pensarmos: um discípulo em Cristo, ele sempre será discípulo. Porque quem conhece 100% a palavra, quem conhece Deus, qual que é a temática e o desafio de ser um discípulo? É crescer. Só que a Bíblia diz algo interessante: crescer em partes. É isso que está lá, irmão? Me ajuda, não quero falar sozinho. Cresçamos em tudo. Então, quando eu cresço, o discípulo ele cresce. Esse crescimento ele tem a ver com a minha conduta dentro e fora da igreja. Quando eu cresço não somente aqui, mas eu também cresço lá fora. E aí eu preciso ser bem prático aqui. No nosso meio, quais são, passa para o próximo aí, quais são as evidências que demonstram que eu, como um cristão, uma cristã, preciso crescer? Primeiro, quando as orações são sempre as mesmas. Olha a característica. Quando eu entendo que eu preciso crescer. Quando os discípulos eles chegaram para Jesus, nós falamos em Lucas capítulo de número 11, o que eles falaram para Jesus? Senhor, nos ensina. Por que eles falaram? Porque, sabe qual que é a referência deles de oração? Eram os discípulos de João Batista, Lucas 2:52, e também os fariseus e os hipócritas. E o que eles faziam naquela época, gente? Eles entravam na praça
Então, e eles falavam em voz alta, repetiam, e eles inclusive faziam isso acreditando que Deus, pelo fato que eles estavam repetindo, eles iriam ser ouvidos. Então a oração se torna a mesma, a oração se torna repetida, a oração se torna robótica. A oração, nós estamos nesse propósito de oração. A oração é aquela mesma coisa, evidência que você precisa crescer. Segunda coisa, está ali. Quando há, divisões em nosso meio. Abra aí em 1 Coríntios, vamos pôr. 1 Coríntios, eu quero que você abra a tua Bíblia. De terça-feira aqui nós vamos folhear, vamos mexer na Bíblia. Você vai criar calo na tua mão, espiritualmente dizendo. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. O que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 1? O versículo é o número 10. Acharam aí? Então vamos ler. 1, 2, 3. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que estejais todos numa mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Presta atenção. Quando eu evidencio que existe a necessidade de crescimento, quando no meio, e Paulo está dizendo o seguinte: no meio de vocês, no meio de vós, não pode ter dissensão, divisão. Sabe onde tem divisão? Sabe onde tem pensamentos variados? É quando o conhecimento da palavra não está ali centralizado. É um falando uma coisa e outro falando outra. O pastor está dando um direcionamento e o membro, o obreiro, o líder, a criança, o jovem está em outro pensamento. Aí o pastor fala o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Irmãos, quando chegar na igreja, dobra o joelho. Aí alguém que está dentro da igreja fala o seguinte: não, não precisa dobrar o joelho não. Está tendo divisão. Ali tem uma criança. Por que o discípulo deve crescer? Você já viu duas crianças em fase de crescimento, como elas brigam? E quando eu falo brigam de forma inocente, à toa. Por quê? Porque elas estão em fase de crescimento. Quando eu tenho 2 filhos, então eu posso falar deles. Quando eles eram pequenos, não. De vez em quando. Eles pegam. Mas o pai falou. Mas a mãe falou. Não, mas aí um quer falar, mandar no outro. Por quê? Cada um está divergindo de pensamento. E aí um vai bicudo para o quarto, outro vai bicudo para a sala. Aí tem que chegar o pai e a mãe que assim da sala da varinha, porque a Bíblia diz que a varinha tira a loucura. Você sabia que seu filho nasce louco? Você não sabia não? A Bíblia diz lá em Provérbios que a varinha tira a loucura da criança. Então por isso que para tirar a doideira da criança tem que falar aqui, senta aqui. Presta atenção. Porque a divisão é onde tem a necessidade de se levantar discípulos. Sabe por quê? Abra sua Bíblia aí, olha, está aqui no sermão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Sabe o tema de ceia? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo de número 11. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 17, 18 e 19. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17, 18 e 19. O que está escrito aí? Isto, porém, que vos digo, não vos louvo, porquanto vos juntais, não para melhor, senão para pior. Isso. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio.
se manifestar. É por isso que aonde tem contenda, aonde tem divisão de pensamento, vou lá e eu volto, tá? Para voltar aqui para o texto para nós já dar prática. Lembra da história? Quem lembra da história quando Elias orou e o fogo desceu? Qual que é o contexto da história? É o povo de Israel contra os profetas. E ali a pergunta de Elias é: por que cocheais em mim? Foi necessário Elias se levantar naquele furdúncio e falar o quê? O Deus que responde com fogo, esse serviremos. E a palavra, o conhecimento no meio de uma dissensão estava tanto no coração de Elias que ele desafia os 850 profetas. Gente, são 850 profetas que Elias desafia e fala: pode começar que eu espero. Por quê? Porque quem tem conhecimento não precisa sair na frente. Quem está em fase de crescimento até deixa todo mundo, olha o que Paulo está dizendo, é até que importa que aconteça, porque é nesse momento que os que são da verdade se levantam. É por isso que é necessário nós crescermos em conhecimento e graça. Por isso que as evidências que é necessário um crescimento é quando começa muita conversa. É por isso que vocês aqui desse ministério, dependendo da pregação que vocês ouvem, dependendo do lugar que vocês vão, dependendo quem fala com vocês, e fica assim: não está colando. Por quê? Porque aqui tem um pastor preocupado com vocês. Tem um pastor que quer direcionar vocês na palavra certa, não naquilo que eu acho, que eu penso, não. Porque a palavra de Deus, ela corta para os dois, ela corta para o meu e corta para o seu. E é por isso que, quer ver outra coisa? Vamos passar, vamos mais uma, põe para frente aí, vamos lá. Evidências da infância permanente. Passa para o próximo slide aí. Isso. Quando estamos mais interessados a receber do que dar. Fale comigo. Discípulo, ele não é servido. Ele serve. Todo discípulo vem para a igreja. Todo discípulo vem para o culto. Se você quer crescer, aprenda, você vai servir. Pastor, mas eu estou em fase de crescimento. Até em fase de crescimento, você vai servir. Quando eu estou muito mais interessado em receber, e eu sei que isso vai preocupar ou doer alguém, mas nós estamos aqui numa aula. Quando você na sua oração só pede, quando na sua oração você só quer, e se Deus não te dá, você faz igual a criança mimada e birrenta, bate o pé, chora e faz escândalo. É por isso que está cheio de pessoas. Eu não sei se você conhece alguém. Como está gravado, eu vou ter que falar, não tem como fugir. Você conhece alguém que, tipo assim, você conhece o fulano de tal? Aí as pessoas falam: aquele que é crente macaco? Pastor, que é isso? Cada hora está numa igreja. E por que está lá? Porque quando vai lá para a igreja, se não fizer do jeito que ele quer, se não der oportunidade, se não honrar ele, se não chamar para o púlpito, faz birra. Aí sai metendo pau no pastor ainda, no ministério. De vez em quando passa uns aqui, graças a Deus só passa, não fica. Por quê? Nós vamos ver mais para frente. Porque quando a pessoa só está interessada em receber, tem um porém. Vamos lá, vamos por exemplo bíblico? Vamos por exemplo. Quem conhece a multiplicação dos pães e dos peixes? Você conhece? Conhece? Conhece, né? Você não acha que os discípulos estavam lá no meio e estavam com fome também? Vê se você entende isso. Jesus deu os pães para quem primeiro? Os discípulos comeram primeiro? Não. E quem recebeu primeiro? Os discípulos. Jesus pegou o pão, abençoou e falou o que para os discípulos?
separa de 50-50, isso, organização, porque Jesus é organizado. Deu para os discípulos, Patrícia. Eu imagino a barriga. Mas o que eles tinham que fazer ali? Eu vou servir. Você entendeu o que é ser discípulo? Por isso que quando eu entendo isso, eu venho para a igreja e eu não venho com uma mente inferiorizada assim. Mas é só um pastor. Mas é só um obreiro. É só a diaconisa. Não! Eu venho para servir. Eu venho preocupado em servir. Quer ver outra coisa? Isso aqui é tremendo. Abra aí em Tito, o versículo tremendo. Tito, capítulo número 2. Vai dar tempo de falar tudinho, pode ficar bem tranquilo, meu irmão. Tito, capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número, capítulo 2, o versículo 2 e o versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Eu não disse amém porque nem eu achei também. Achou o capítulo 2, do versículo 2 ao 5. Eu quero que você leia bem devagar. Vamos lá? 1, 2 e 3. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. Isso. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas da casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Evidências que é necessário alguém crescer é quando faltam pais espirituais na igreja. Fale comigo. Exemplo. Gera exemplo. Olha o que está escrito em Tito. É necessário que os antigos deem um exemplo. É necessário que aqueles. Por isso que eu fico feliz quando algumas irmãs chegam em mim e falam assim: pastor, se já aconteceu isso, o milagre não é conta santa. Pastor, na minha época, pastor, era assim, eu estou ligado. E olha que eu isso, eu estou assim, irmão. Por que eu estou falando isso? Quando os pais começam, eu estou falando no sentido espiritual, quando começa a se perder a referência dentro da igreja. Quando aqueles que deveriam dar exemplo não dão mais. Necessário o quê? É alguém se levantar como discípulo. Quer ver outra coisa? Quando não levamos a sério os compromissos. Eu até coloquei ali: criança não tem senso de responsabilidade. Mateus 16, 24. O que diz lá? Vamos entender? Mateus 16, 24. Tudo Bíblia, tudo na palavra. Mateus 16, 24. O que diz? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Responsabilidade. Quer ser discípulo? Tenha compromisso. Só que o que é interessante, é o que está escrito no versículo de número 24 que você leu. Se alguém quiser vir, antes ou depois? O que é responsabilidade e compromisso? Jesus vai na frente. Ele é meu guia, o meu pastor. E Ele guia-me pelas veredas da justiça. E eu vou compromissado com Ele. E o que é interessante é que a Bíblia diz assim:
carregue a sua. A sua é a sua, meu irmão. Necessidade de crescimento. Eu estou falando de discipulado. É quando alguém olha para o outro irmão, para outra irmã, para o jovem, para a criança, para o pastor e fala assim: irmã Vanessa, ele está reclamando de nada. Eu queria ver se ele carregasse a minha cruz. Ele está com prova, mas se ele estivesse na minha, eu queria ver se ele aguentasse. Ei. Cada um tem a sua. E quando eu ando compromissado com o Senhor, eu deixo de reclamar e sigo-o. Eu deixo de reclamar e me comprometo-o. E quando me comprometo com o Senhor, existe uma promessa: aquele que negar a si mesmo, aquele que quiser salvar a sua vida, versículo de número 25, perdê-la, e quem perder por amor de mim, achará. Quando você caminha compromissado com o Senhor, igreja, irmãos e irmãs, automaticamente você cresce. Ei, é por isso que esses sintomas, dissensão, pensamento diferente, as mesmas coisas. Eu vou contar uma pérola aqui. Quem conhece, qual que é o nome dela mesmo? A mãe de Samuel? Qual o nome? 1 Samuel, capítulo de número 1. Como que é a história dela? Quem consegue me ajudar aí? Vamos. É o quê? E aí, o que mais? Ela não podia ter filho, o que mais? Alguém precisa de alguém me ajudando, mais alguém aqui. Ela era oprimida pela premira, ela não podia ter filho, o que mais? Ela foi ao templo. Oi? Ela foi ao templo. Ela foi o quê? Ao templo. Ao templo fazer o quê? Ela faz o quê? Quem conhece essa história? Esquece? Conhece? Nasceu Samuca, não é isso aí? Mas eu vou te contar uma coisa. Não vou contar nada, abre a sua Bíblia aí. Pronto. Melhor ver a Bíblia. 1 Samuel. Por que sobre isso? Levar um compromisso sério. Orar. Não pedindo. Mas vamos lá. 1 Samuel. Tem um mistério aí. 1 Samuel capítulo de número 11. Aleluia. Capítulo 11 não, perdão. 1 Samuel capítulo de número 1. Vamos folhear a Bíblia, meu. É tão gostoso ver esses barulhos de folhear. 1 Samuel capítulo de número 11. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Eu vou achar aqui o seu versículo. Isso. Ó, 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 7. Vamos lá. Beleza. Agora eu quero que você leia o versículo de número 9. Vamos lá. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Vamos lá, continua. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, serenamente atividades para a aflição da tua serva, redimiste atividades da tua serva, de não esqueceres, mas a tua serva deves um filho varão, ao Senhor darei. ao Senhor o quê? Continua. E aí? Todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará. Olhe para cá. A Bíblia diz que Eucana era marido de Ana. Naquela época podia, hoje não pode mais. Ele tinha mais de uma mulher.
A Bíblia diz que Penina caçoava dela porque ela não tinha filho. Vocês conhecem a história. Só que tem um detalhe. Por quê? De ano em ano, a Bíblia diz assim, ó, de ano em ano, Eucana dava uma porção para Ana e falava, vamos para o templo e vai orar. Você acha que ela não estava pedindo isso faz anos? A pergunta que não quer calar é essa. Por que ela não recebeu? Porque aconteceu isso aqui, ó. Ela vinha para o culto orar e ela fazia sempre a mesma oração, irmã Vanessa. Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero. Irmão, era de ano, não era? E tem gente que, irmão, imagina só se tem a oportunidade de orar de ano em ano. Que doideira. Que privilégio nós temos hoje de orar. Domingo, de terça, de quarta, quinta. Que privilégio. Aí a Bíblia diz que teve um dia. Aí, imagina, todo ano. Aí eu imagino, encafabulando aqui na minha cabeça. Eu imagino Deus dos altos céus olhando assim, chamando os anjos. Você quer ver? Ó, quer ver? Vai orar a mesma coisa. Aí ela ia lá, Senhor, me dá um filho, E Deus do céu! E eu não quero dar um filho para ela. Eu quero dar um juiz, eu quero dar um profeta. Aí no outro ano, ela via. E eu imagino, de novo. Só me dá, eu quero. Até que um dia, a Bíblia diz, e ela orou abundantemente. E ela falou, Senhor, se tu me der, não é meu, é seu. Quando eu oro de forma diferenciada, eu cresço. Quando eu oro não pedindo, gente, uma das características também de alguém que deve crescer, evidências, é quando eu entendo que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu peço, aprenda isso. Deus, Ele dá o que você pede, desde que aquilo que você está pedindo faça parte do propósito de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Fale comigo, o discípulo deve crescer. Pastor, em que sentido? Em que direção? Como crescer? Tá bom, o senhor me falou as evidências que fazem com que alguém tenha que crescer. Pastor, vamos lá. Em que sentido nós devemos crescer? 2 Pedro, capítulo 3. Aí eu quero uma pessoa. Agora eu vou começar. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quem achou, levante e leia. 1, 2, 3. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Fale comigo, crescer na graça. Agora eu quero que uma pessoa ligeira abra aí em 2 Timóteo, capítulo 1 e 3. Outra abra em 2 Coríntios 13, 9. Vamos lá, achou? Levanta e leia. Levanta e leia, e venha para estudar. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sinto com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Você leu o quê? Timóteo, isso. Agora eu quero Coríntios 13, 2 Coríntios 13, 9. Eu tenho que você procurar, irmão. Cadê? Levanta, fala. Isso. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Beleza. O que é isso? É crescer em fé, crescer em graça, crescer em fé. Quero ver se você está bom. 1 Coríntios 2,12, vamos lá. É para você folhear a Bíblia. 1 Coríntios 2,12, o que está escrito aí? Achou a conta, irmão? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Espera aí. Olha o que o Paulo está falando. Isso é uma vez, olha.
o que está sendo dado não é cobrado, é grato, é gratuito. Gente, a fé, a graça é algo que não é cobrado, basta você desejar. Pastor, em que sentido eu devo crescer? Colossenses, capítulo número 1. Cadê você? Versículo do 9 ao 11. Colossenses. Vai, irmão, vai lá, isso! Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, com a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade convosco. Fale comigo, crescer no amor. Crescer no amor. Cresço na graça, cresço na fé. Pastor, eu tenho que crescer. Em que sentido? Na graça. Em que sentido eu tenho que crescer em fé? E aí aprende o seguinte: quem sabe andar de bicicleta aqui? Sabe andar? Lembra da primeira vez que tentou? Conseguiu? Quem sabe nadar? Quem nada mesmo, não é quem nada, é quem nada. Tem gente que nada igual pedra, joga funda. Nada. Quem lembra da primeira vez que tentou nadar? Nadou? Eu lembro quando eu aprendi a nadar, lá em Caputera. Eu tinha aproximadamente uns 10 para os 11 anos. Nós morávamos, nós íamos na casa do irmão chamado irmão Jorge, irmã Marli, seus filhos Ana Paula e Jorge. Até hoje eu lembro como nós aprendemos. Olha como que eu aprendi. Tinha um lugar assim, depois da chácara desse, que tinha um cano, sabe esses canos de esgoto? Grandão assim, grandão mesmo. E nós ficávamos em cima assim, e ele não me pergunta o que passava naquela água, mas ele passava essa corrente assim. E sabe o que nós aprendíamos? Os caras pegavam nós falavam, quer aprender a nadar? Ele pegava e jogava nós, então nada. Nós pulava lá, batia nos negócios, nós nadava assim e tal. Aprendi a nadar ali. Foi na primeira? Não foi. Mas por que o senhor está falando isso? Porque crescimento leva tempo. E cada um tem o seu crescimento. Crescer na graça, talvez para a pessoa, para você que está aí, é um pouquinho mais tranquilo. Mas talvez para o outro é um pouquinho mais passo a passo. Fé, crescer na fé. Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 está dizendo o quê? Que ele é o firme. Então é a base, é o sustentáculo daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Se você quer crescer em fé, se prepare. Deus te colocará em situações que você precisará de fé. Pastor, quero crescer. Se você quer crescer, então se prepare. A sua fé será provada. Pastor, tenho que conhecer a vontade de Deus. Irmão, e qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Vamos lá. Os pais, eles casam-se, né? E tem os filhos. Qual que é a vontade de um pai e de uma mãe para o filho? Vai, pai, mãe, me ajuda aí. Qual que é a vontade de um pai? Vocês não são pai, mas eu também não. Vai, o que é? Qual que é a vontade? Casar, ter serviço. Casar, serviço, o que mais? Estudar, o que mais? Mas tá bom, o que mais? O que mais, gente? Ser um servo de Deus, o que mais? Oi? Ser temente a Deus. Vocês percebem que
falaram, por mais que vocês desejem como pais, quem vai passar é os filhos. Deus, Ele tem o maior desejo que vocês os conheçam. Deus, Ele deseja que vocês cresçam, mas para crescer, vocês vão ter que passar por momentos aonde a graça será provada, a fé será provada, a vontade de Deus para a minha vida, qual que é, pastor? Sabe como que, às vezes as pessoas perguntam, pastor, como que eu descubro qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A coisa mais fácil para você descobrir qual que é a vontade de Deus para a sua vida é perguntando para Ele, é falando com Ele, é em oração, pensamento no Senhor. Qual que é a sua vontade na minha vida? Pastor, não sei. Então, faça por merecer, faça granjeando, conquistando. Sabe como que eu fui descobrir qual que é a vontade de Deus na minha vida? Começando pregando. Com 9 anos de idade, eu pregava com 9 anos. Com 9 anos de idade, o pregador menino do culto das crianças era o pastor Douglas. Pastor não, né? O Douglas. 2 primeiras pregações. A primeira foi Cego de Jericó, nunca esqueço. E a segunda, a Arca de Noé. Nunca mais esqueço. Por quê? E dali eu comecei a gostar. Aí a Bíblia diz algo interessante: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você conhece, mais desejoso você fica. Amém, irmãos? Amém. Já falamos sobre as evidências de alguém que permanece como uma criança, precisa ser feito. Falamos em que sentido devemos crescer. Agora, em que direção, como discípulo, devemos? Vamos lá? Em que direção devemos crescer, pastor? Fale comigo. Crescer. Fale comigo. Crescer para baixo. Redundante, né? Como se cresce para baixo, pastor? Porque é um discípulo. Está aí. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Esse aí está fácil, está com a cola aí no telão. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí, vai. Não costume saber no telão, não? Por favor, vou ler a sua Bíblia. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não arreceia quando vem calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Quando o discípulo cresce para baixo, irmãos, jovens, irmãs, direção de crescimento, a primeira não é para cima, é para baixo. Pastor, e por que tem que ser para baixo? Porque para baixo, falo que no próximo slide está escrito aí, raízes no pedregal. Jó capítulo de número 8, 7 diz assim: as suas raízes se entrelaçam junto à fonte e para o pedregal atenta. Raízes profundas quer dizer, quanto mais profundo, pode vir o tempo da sequidão. Gente, por isso que eu estou indo bem calmo. Uma pessoa que é enraizada na palavra de Deus, vem o que vier. Pode vir o vendaval que vier, ela não arreda o pé, ela fica firme. Uma pessoa que tem interesse em mergulhar na presença de Deus, ela cria raízes profundas. Olha o que diz no Salmo 92, capítulo 12. Olha o que diz Colossenses capítulo de número 2, versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, nela abundando em ação
Raízes profundas é quando você está arraigado em Cristo, a verdadeira rocha, aquele que nos dá firmeza. É por isso que alguém que está crescendo para baixo, antes de se aparecer, se aparece para Cristo. Quando o discípulo cresce, a primeira direção que ele cresce, e para baixo, exemplifica o que? Oração, consagração, jejum. Irmãos, eu não sei para vocês, mas hoje é dia 4. Gente, esse período de oração, eu não sei para vocês, está sendo tão edificante. Eu estou começando no primeiro dia, no segundo dia. Hoje eu orei, quando eu terminei de orar, eu falei, mas já. Você começa a conversar, e aí você descobre que você está criando raízes. E a oração com Cristo é tremenda, sabe por quê? Lá não está o pastor, lá não está o líder, não está o obreiro. É só você e Deus. E aí você descobre que naquele exato momento você está criando um relacionamento profundo com o Senhor. E aí não tem fundo de música, não tem pastor falando hora, não tem ninguém. Mas aí você começa a entender, peraí, eu não preciso disso, eu estou sentindo Ele aqui. É um relacionamento profundo. A Bíblia diz, olha que interessante, a intenção de ter raízes profundas. Passa o próximo aí. Olha que vamos ler o texto de Efésios. Pode ler no telão, vamos lá. 1, 2, 3. Para que não sejamos mais inimigos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulenta. Eu preciso falar disso. Raízes profundas não nos deixam ser levados por qualquer, todo vento de doutrina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é doutrina para os irmãos? Calma, um de cada vez. Calma, não atropela não, irmão. O que é doutrina? Regra da igreja. Regra da igreja. O que mais? Oi? Ensinamento. O que mais? Oi? Vocês podem falar um pouco mais alto, tá? Doutrina do homem. Não, o que é doutrina? Vamos lá. Na cabeça de vocês. Irmão, nós estamos aqui numa aula. Ensinamento. O que mais? Oi? Mandamentos. O que mais? Vou tentar melhorar. Doutrina. Quem já ouviu falar costume? O costume da igreja é tal. Já ouviu falar? Já ouviu falar disso? O que é costume? Pronto, esquece doutrina. O que é costume de uma igreja? Ou costume de um povo? Ou costume de um ambiente? Uma coisa repetida toda vez. Uma coisa? Uma coisa toda vez repetida. Uma coisa repetida, interessante. O que mais? Eu quero saber o que é. Vai, gente. Me ajuda. Vai, irmão José. Fala. Você está olhando assim para mim, doido para falar. Fala. Quem? Me ajuda. O que é? Vou explicar. Vai. Oi? Costumes é um hábito dentro da igreja, quando a igreja tem uma regra que os membros têm que seguir aquela regra, e é costume. Bateu na forquilha, essa. O que mais? Tá vendo como são coisas? Essas prestações vai servir para isso, gente. Para tirar essas dúvidas. Vou explicar para vocês. Vou explicar para não ter dúvida. Doutrina é imutável, inegociável e ela não é passageira, ela permanece. Pastor, me fala algumas doutrinas da igreja, da adoração de família. Doutrina do batismo nas águas, doutrina de salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina
do céu, para ir para lá, precisa ter uma vida de santidade. Inferno continua sendo inferno. E se pecar, o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E essa é a morte que vai para o inferno. Essas doutrinas, gente, isso não se negocia. Isso não se... Ah, não, mas vamos dar um jeitinho. Não. Batismo com o Espírito Santo. Nós cremos nessa doutrina, porque é bíblica. Doutrina é bíblica. Fale comigo. Doutrina é bíblica. E por que a Bíblia diz assim? Não seja levado por qualquer vento de doutrina, ou todo vento de doutrina, perguntando dos homens que com astúcia engano fraudulosamente. Nossa, foi estranho. Porque a palavra de Deus, para quem não é enraizado, não tem raízes profundas, ela pode causar confusão na mente daqueles que, sem conhecimento, ouvem alguém usando esta palavra, distorcem o texto e o contexto, e aí está cheio de lugar aí que se diz igreja e falam assim: isso pode. Não tem problema nesse colocar, está chegando em junho. Olha, escuta o que eu estou falando. Está gravado, é bom que está a gravação. Nós estamos chegando em junho. Estamos, né? Essas coisas, essas partes você corta, viu, William? Você corta essas partes. Nós já estamos em junho. Vocês vão ver o que vai ter de igreja. Coloca chapéu de pai, pastor coloca um externo quadriculado assim. Até 30 dedos assim para ele. Aí não tem tentão. Não, mas é crentão. Coloca umas bandeirinhas na igreja. E põe aqueles forrozinhos. Mas você está com a tua esposa. E aí fica no púlpito, só do xiriguiri. E sabe o que eles fazem? Sabe por que eles fazem isso? Para segurar o povo dentro da igreja. Para segurar os jovens dentro da igreja. Aí tem aqueles que sabem. Não, porque junho é para esses santos aí. Mas é crente. Mas não faz em julho, faz em julho. Eu não estou falando uma coisa, é porque. Não é? E aí faz dentro da igreja. Misturam as coisas. São levados por qualquer doutrina. E aí sabe o que tem que ser feito dentro desses ambientes? Tem que ser criado coisas para manter o povo aqui dentro. Mas eu vejo pela palavra de Deus. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo de alguém que tinha raízes profundas. Um moço chamado José. Ele vai ser levado escravo e uma mulher ainda tenta o assediar, sozinho na casa. E mulher feia, eu já disse aqui, não tem para ninguém, devia ser um mulherão, a mulher de Potifar. Ninguém vendo? Oxi! Se fosse esses genéricos por aí, ninguém está vendo mesmo? Só uma fugidinha com você, gente. Irmão. Mas o que ele faz? Eu não vou me contaminar, eu não vou pecar. Eu preciso. Irmão, aprenda um negócio aqui, Fale comigo. O diabo, em nome de Jesus, eu expulso. Agora fala assim: a diaba, eu tenho que fugir. Quando a tentação, irmão, pega o carrinho e vaza. Não inventa desse negócio. Não, eu sou santo. Deixa aqui, vamos lá. Vamos crescer, meu Deus, vamos terminar. Fale comigo, crescendo para baixo. Outra direção para crescer. Fale comigo, crescendo para cima. Olha o que a Bíblia diz. A palmeira e o cedro do Líbano, Salmo 92, versículo de número 12, diz assim. Eu vou ler para você para ganhar tempo aqui. 92, 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá
como cedro no Líbano. Depois, você sabia que o cedro é uma das madeiras mais resistentes? Oh, aleluia! Mas primeiro ele tem que crescer para baixo, porque depois que cresce para baixo, está enraizado. O que vai crescer vai aguentar pancada, vai aguentar vento, vai aguentar. É por isso que quando um cristão ele começa a crescer, quando ele começa a apontar, irmão, quando você começar a aparecer, se você está enraizado, se amostre. Pode se amostrar. Quando você está enraizado, quem já fez entrevista de emprego aqui? Já fez? Aí o entrevistador chega para você e fala assim: e aí? Você sabe, sei lá, mexer com o computador? Sem ligar. Tá, mas você sabe limpar aquele vidro ali? Ah, mais ou menos. Você vai passar? Quando o entrevistador te pergunta algo e você sabe o que você fala, você se amostra. Fala assim: pode fazer. Deixa eu fazer. Por quê? Porque você já criou raiz, calejou. Quando o salmista está dizendo, olha que coisa interessante, isso aqui é tremendo. Vamos por 3 por causa do horário. Hebreus capítulo 6, olha que interessante, crescendo para cima. Hebreus capítulo 6, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Hebreus capítulo 6, do versículo 18 ao versículo de número 20. Olha o que diz em Hebreus capítulo de número 16. O capítulo 6, do 18 ao 20. Aí eu gostaria que você que já pegou, já lê, levante e lê. Vamos lá, 1, 2, 3. Tenhamos a firme consolação, nós e o homem de nosso refúgio, e reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura que penetra até o espírito do céu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que está dizendo aí. Quando eu, versículo de número 18, é isso? Vê se é isso mesmo, gente. Isso. Versículo, vocês lembram o versículo 18? É isso aí? 6. Isso. O qual temos como âncora da alma segura e firme, o que penetra até o interior do... O que nós temos? O que nós temos? Olha que interessante. Eu preciso ler novamente, que talvez você não tenha entendido. Vamos lá, versículo 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter o quê? A esperança proposta. Que esperança proposta é essa? Quando eu cresço para cima, eu tenho uma esperança. E qual que é a esperança proposta? O que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário foi o seguinte: quando ele abriu a sua boca e disse: Pai, consumado está, em tuas mãos entrego o meu espírito, uma esperança foi aberta. E qual foi? Um véu se rasgou. E esse véu se rasgando, até então somente os perfeitos, somente os sumos sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Aí ele está dizendo o seguinte: mas quando Deus, ele nos abriu uma proposta, que ele nos dá esperança, que é o quê? É entrar na presença do seu nome, é entrar no lugar santíssimo. Quando eu cresço, o único lugar que me interessa é a presença de Deus. E a presença de Deus não fica aqui na horizontal, a presença de Deus é na vertical. É por isso que o salmista diz: é como um óleo que desce e cai sobre a minha cabeça. Crescer para cima. Olha comigo, crescer para baixo. Crescer para cima. Eita. O último. Eita. Olha comigo, crescer
Para os lados. Fale comigo. Comunhão. Comunhão. Quer ser discípulo? Quer ser discipulado? João, o que está escrito ali, irmão? João 15, hoje o que está escrito? Vamos lá, você está lendo? Pode ler, tá lá. Vamos lá, o que está escrito? Nisso Quero glorificar o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Discípulo dá fruto. Gostei disso, glória a Deus. Discípulo frutifica. Discípulo, quando dá fruto, o nome do Senhor é glorificado. Pastor, eu quero glorificar o nome do Senhor. Dá fruto, discípulo. Pastor, como que eu glorifico ao Senhor? Dá fruto. Pastor, olha que interessante. Abre aí Gênesis 49, 22, nós já estamos para o final. Falta 15 minutinhos, dá tempo. Gênesis 49. Olha um exemplo de crescer para o lado. Gênesis 49. O versículo é o versículo de número 22. Vamos lá, olha que barulho gostoso, barulho de pica. Isso. Vai, 49, 22. Levanta e fala, Fabiano. Você achou aí? Vai. Vai lá. Eu vou mexer com você. Isso, garoto. 49 e 22. José é um ramo frutífero, junto à fonte. Seus ramos correm sobre o mundo. Olha que interessante. José era um ramo que é frutífero. Dá fruto. Agora a pergunta que aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá. Quem conhece a história de José? Vocês estão espertos, né, irmão? Vocês são ligeiros. Dentro desse contexto, por que José é um ramo frutífero? Calma, gente, um de cada vez. Por quê? Porque ele está em terra estranha, mas assim mesmo alto glorifica o nome do Senhor, faz as pessoas conhecer o Deus que ele serve. Boa. O que mais? Quero mais participação de outras pessoas. Vamos lá. Vocês estão falando muito. Que ele servia. Interessante. O que mais? Tá vendo como uma coisa desenrola? O que mais? Por que ele é considerado um ramo frutífero? Ele era um bom exemplo. O que mais? Lembra que frutífero dá? Fruto. Por que ele é um ramo frutífero? É só lembrar da história. Ele não esqueceu os ensinamentos que o pai deu para ele. Levou a palavra do Senhor. O que mais? Elvis? Jorge, eu vou começar a chamar o Grazete. O José, irmã Vanessa, irmã Mariane, meu pregador Mirim, Otávio. Quem falou? Desculpa, quem falou? Fala, irmão. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele colocava a mão. Vocês perceberam que tudo que vocês estão falando não tem nada errado? Mas vocês estão esquecendo ainda de um detalhe. Os irmãos dele? Oi? Os irmãos dele? Os irmãos dele, o que tem os irmãos dele? Fala comigo, os irmãos dele. O quê? Serviu mesmo assim os irmãos dele? Serviu, mesmo os irmãos fazendo o que fizeram. Meu Deus. Tá vendo como vocês sabem da história? O que mais? Um coração puro, né? Coração. Oh, glória. Aí o José falou, não, glória, né? Não, glória. Eu não deixa eu saber. Ó! Vocês estão esquecendo um detalhe. Frutífero. O que é frutífero? Gera uma fruta. Um fruto. Alguém experimenta essa fruta e fala, é bom. E como é bom, eu chego para outra pessoa e falo, rapaz, o dia que você quiser comer uma fruta boa, vai, José. O quê? E bom testemunho. Vamos lá. E esse testemunho fez o quê? Que fruto? Se espalhou. Se espalhou. O quê? Se espalhou. Gente, não fala de forma abstrata para mim. Espalhou, teve fruto. Vamos lá. Não, vamos lá não. Fala você. Cadê? É a ver que ele revelou sonhos? O quê? Fala. Ele revelou sonhos Sim. do
Só é possível frutificar. Vocês escutaram? Ó, eu não frutifico. Onde nós vemos isso? Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Isso, ai, Deus, tal. Onde eu li? Não, peraí, calma aí. Põe no telão rapidinho, dá o teu jeito aí, Will. Jeremias 17, 7, 8. Eu vou encerrar aqui, crescendo para cima, crescendo para baixo, perdão, crescendo para cima, você é discípulo. Crescendo dos lados, isso é frutífero. Presta atenção, crescendo do lado é gerar fruto. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo número 17, nós já lemos 7 e 8, que não sei, alguém que leu aqui inclusive. Isso, Jeremias 17, isso, versículo 7 e 8. Vamos ler agora toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Segundo doido. Bendito, vamos pro céu. Bendito o varão que confia no Senhor. Foi falar com aqui, que ele era puro. Que ele confiava no Senhor, que ele mantinha a palavra, não foi? Ele não estava na prisão. Mas ele tinha esperança em quem? No Senhor. Aí tem a escala, o padeiro copeiro. Não é isso aí? O copeiro. Quem que morreu? Agora vamos ficar assim. Copeiro. O copeiro? Não, padeiro. Não sei, agora você já vai, não sei. Quem morreu? O padeiro. O padeiro. Aí a Bíblia diz que ele revela o sonho. Não é isso? Eu estou correndo para adorar. E aí, versículo de número 8. Quem está escrito 8? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque ele será como a árvore plantada. Peraí, vou estudar você estudar a Bíblia agora. Ele quem? Não. Vamos lá, Aquele que confia. vamos lá, diga o versículo 7. Vamos ler todo o versículo que está escrito aí. 1, 2, 3. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vai, foi. Porque ele será como a árvore plantada. Ele quem? Varão Que? confia. Ele vai ser o quê? Presta atenção aqui. Olha a revelação do versículo. Ele será. Ele será como uma. Quem planta? Então quer dizer que não é o ambiente que me faz frutificar. Quando eu cresço, aonde Jeová, eu tenho que me conter porque é isso mesmo. Onde Jeová me planta. Está entendendo? Ele está preso. E aí continua, vai continuar aí. Entre as suas raízes para o rei, e não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Sabe o que José é considerado ramo frutífero? E a Bíblia diz assim: se a promessa do pai dele, os seus ramos correm sobre o muro, é porque veio o primeiro muro. Que muro? Muro da inveja. Que muro, pastor? Os seus irmãos tinham vergonha, ciúme, na verdade, do sonho e da capa que ele usava. Aí veio o primeiro muro. Vou jogar ele aonde? Numa cisterna vazia. Vão matar ele. Não, mata não. Vamos então fazer com que ele seja vendido. Vai morrer. Aí só que ele tinha uma promessa. Mas ele é ramo frutífero. Ele, por quê? Você pega isso aí, gente. Jogaram ele aonde? Uma cisterna. Quanto que ele faz na cisterna? Porque quem frutifica não para de crescer. Você entendeu o que é ser discípulo? Aí vamos para o segundo. Aí ele vai para a mulher, para cá de Potifar. O que ele faz? Acusa ele. Ele vai para onde? Para a prisão. De novo. Mas daqui a pouco. Tanto é que aí você vai ter que treinar na tua casa, curioso. Você é curioso igual eu? Quando o faraó chega para
para José e fala assim: é tu que revela sonho? Ah, se ele fosse um crente vertigela, um crente genérico, sabe o que ele fala? Eu não quero nem saber de sonho de crente. Eu estou lá, eu estou 2 anos preso na prisão, não ter esquecido. Ele podia xingar. Sabe o que ele fala? Eu não revelo, mas o Deus que eu sirvo. Final da história de José: anel, capa, e ele mandava tudo na bagaceira toda. Por quê? É frutificar. Quando você frutifica, você sabia que você, como discípulo, crescendo para os lados, às vezes no teu testemunho, do teu vizinho, para o teu esposo, para o teu marido, tua esposa, teus filhos: pastor, mas eu tô ali, calma. Se Jesus te plantou lá, vai frutificar. 4 minutos e encerro. Pastor, volta lá para o PPT, o slide. Como é possível crescer na vida espiritual? Pastor, como que é possível? É possível crescer? É. Primeiro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Eu gostaria que alguém abrisse em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Eu gostaria que alguém abrisse em 1 Coríntios capítulo 3, verso 20. Eu gostaria que alguém abrisse em João capítulo 15, versos 5 e 7. Vai correr, vamos. Outro Gálatas 2, 20. Escolhe o versículo aí, deixa eu estar segurando. Outro Gálatas 5, 16. Outro Efésios capítulo 6, verso 10. E outro Mateus 4, 4. Já achou? Pegou? Levou? Vou repetir para ficar fácil, hein? Um abre em 1 Coríntios 3, 20. Outro João capítulo 15, versos 5, 7. Outro Gálatas 2 e 20. Outro Gálatas 5, 16. Outro Efésios 6, 10. E outro Mateus 4, 4. Quem achou 1 Pedro 2, 2, por favor, se levante e leia. Se for mais uma pessoa, não tem problema. Vamos lá? Cadê você, irmão? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A pastora leu? 1 Coríntios 3, 20. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. João capítulo 15, eu tenho que correr. João capítulo 15, versículo 5. 15, 4 e 5. É João, ali está o placebo, mas é João. 5, 15, os 4 e os 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo. Não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, está ficando bom. Quem achou Gálatas 5,16? Não é possível. Isso. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a consciência da carne. Andar em Espírito. Efésios 6,10. Vai, irmão, para terminar. Cadê você? Isso, irmão. Vamos embora. Vai lá. Os demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. E Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Pastor, como que eu cresço na minha vida espiritual? Desejo crescer. Segundo, ingerindo alimento sólido. Palavra. Pastor, foi lido em João 15. Você busque uma conexão ininterrupta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não dá um negócio quando você está vendo alguma coisa importante no seu celular. Aí aparece aquele sinalzinho do Wi-Fi assim, com exclamação. Vou mexer com os jogos. Quando vocês estão jogando, eu também jogo. Quando nós estamos jogando
aquele joguinho lá? Hã? E aparece bem na hora que você tá no chefão, mano. Aí aparece aquele sinalzinho assim. Aí quando volta, game over. A conexão está instável. Que nós possamos crescer numa conexão ininterrupta, sem oscilação. Quer ver outra coisa? Pastor, é possível crescer? Como? Andar no Espírito. Então vamos andar no Espírito. Você quer saber que quando uma pessoa anda no Espírito, põe ela no trânsito, dirigindo o carro, vai saber se ela anda no Espírito ou não. Ainda mais se alguém atrás dela dá aquela buzina igual a minha, assim, que é bem estrondosa. Aí a pessoa fala assim: louvado seja Deus, Deus te abençoe. Mateus 4, capítulo 4, verso 4. Na tentação de Jesus fala assim para Satanás: nem só de pão viverá o homem, oh aleluia, mas de toda a palavra que vem, que sai da boca do Senhor. Crescendo é possível. Desejo. Eu quero fazer uma oração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pastor, eu desejo crescer. Essa é a primeira. Eu quero fazer uma oração para você. Primeiro, parabenizar você que está aqui. Agradecer e louvar a Deus pela tua vida. E que você entenda que tudo que foi falado aqui vai enraizar no teu coração. Crescer para baixo. Aproveite esse período de oração da igreja. Vai buscar o Senhor de dia, de madrugada, de tarde, de noite. Cresça na presença de Deus. Cresça na presença de Deus. Olhando para o céu, olhando para as coisas de cima, buscando as coisas do alto. Cresça na presença de Deus, olhando para os lados, olhando para o próximo, frutificando. E como, pastor? Não falte na próxima terça-feira. Vamos continuar meditando na palavra. Amém, irmãos? Amém.